Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar sobre um tema que nem eu tinha ouvido falar. Um tema muito interessante, chama obsolescência programada. Se eu não tiver errado, obsolescência programada. Ah, meu Deus, achei que era obsolescência programada. Obsolescência programada. Você já ouviu falar disso? Pois é, eu sou da área jurídica, também nunca tinha ouvido falar, mas nós temos aqui um especialista, o professor Dr. Bruno Félix. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, é advogado e vai esclarecer para a gente o que é essa obsolescência programada, que eu achei que era obsolência, na verdade, obsolescência. Professor Bruno, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você já viu que eu já até confundi o título do tema, né? É fácil confundir mesmo. Fácil, né? Fácil. E olha que eu sou da área do direito, hein? Você imagina. Eu queria, bom, você é professor do curso de Direito da Unifil, sua área lá na faculdade é processo civil, Processo né? civil. E esse tema, né? Obsolescência programada, o que é isso? Bom, na verdade, quando a gente fala em obsolescência, a gente está falando do fato de um produto, um determinado produto, ou mesmo até um serviço, se tornar obsoleto, ou seja, ele se tornar ultrapassado, né? Então, a obsolescência, na verdade, é um fato normal de produtos e serviços, eles se tornam obsoletos com a evolução tecnológica. O que se torna de interesse, vamos dizer assim, do direito, é quando isso é feito de forma até um tanto quanto artificial, por exemplo. Como assim? Por exemplo, você pode ter um produto que se torna obsoleto naturalmente pela própria evolução tecnológica. Um exemplo muito típico disso são as máquinas de escrever. Sim. Né? Alguém compra máquina de escrever hoje em dia? Só Não. Colecionador. Só colecionadores. Foi um produto que teve sua grande utilidade durante décadas, mas hoje, com o advento de computadores e impressoras e hoje até de documentação online, perdeu completamente sua função. Outro exemplo, câmeras fotográficas de filme. Com o surgimento das câmeras digitais, hoje de celulares com câmera, também as câmeras de filme e os filmes fotográficos também se tornaram obsoletos, né? No entanto, nós temos outras formas de obsolescência, como, por exemplo, a indústria da moda. A indústria da moda é todo um ramo da indústria, todo um ramo empresarial que depende de criar no consumidor, de criar nas pessoas a sensação de que aquele produto que você tem já perdeu a utilidade. Ele tem sua utilidade. Para a pessoa poder comprar. Para a pessoa exatamente, essa é a função, né? Então aí nós temos a chamada obsolescência percebida, né? Já falando das formas de obsolescência programada. É que eu ia te perguntar quais os tipos de obsolescência, né? Então, obsolescência vem de obsoleto, então. Isso. Já algo que perdeu, vamos dizer assim, entre aspas, a sua utilidade, porque algo novo surgiu e aquilo foi deixando de ser útil para a sociedade. E o problema é quando, na verdade, aquele produto não perdeu a utilidade, mas você acha, você pensa, você cria a percepção que ele perdeu. Por exemplo... A máquina de escrever, você consegue, ela é útil ainda, só que hoje em dia não tem. Mas acaba até não tendo utilidade prática. A indústria da moda, você tem lá de repente no seu guarda-roupa, você tem roupas, agasalhos ou calças, que de repente você olha do ano passado para esse ano e você fala, nossa, mas isso caiu de moda, já não posso mais usar, eu tenho que comprar outro. É o que se chama de obsolescência percebida, né? Agora, o grande problema mesmo é quando você tem a obsolescência realmente programada, ou seja, aquele produto ele é projetado, ele é desenhado para falhar em um determinado ponto de utilização. Entendi. Entende? Agora. Então aí nós temos, por exemplo, houve uma situação já documentada de impressoras que na placa lógica da impressora lá dentro tem um chip que ele conta quantas páginas ela imprime. A hora que dá um determinado número de páginas, esse chip simplesmente faz a impressora parar de funcionar. Da própria indústria, ao produzir o produto, já programa quando ele tem que se tornar obsoleto, que a pessoa vai ter que comprar outro. Ou porque a própria indústria, um ano depois ou 2 anos depois, lança um novo, com novas funcionalidades que faz você querer adquirir outro, né? Ou pelo simples fato de realmente ele ser especificamente projetado para falhar em determinado ponto de utilização. Celular não é isso, não? Eu tenho uma nítida impressão que o celular tem uma duração, é um bem durável, mas tem marcas que 2, 3 anos não tem mais o que fazer. Aí eles falam que é a memória, porque a quantidade de memória faz travar o celular. No caso específico de celulares,
dos smartphones, primeiro, foi um produto que na última década, como ganhou grande visibilidade, é um produto novo, ele levou um certo tempo para atingir uma maturidade. Por exemplo, hoje, de um ano para o outro, você não vê mais smartphones tendo novas funcionalidades tão drásticas como você via até uns 10 anos atrás. São detalhes que mudam, né? Então, o produto já está atingindo um grau de maturidade. Até nesses últimos anos, então, era muito forte a obsolescência percebida, né? Então, lançava-se todo ano um smartphone novo com uma funcionalidade nova que você criava aquilo, nossa, eu preciso comprar um novo. Você não precisava, na verdade, mas você criava o desejo de consumo. Isso não por parte de um mesmo fabricante, mas às vezes o fabricante concorrente colaborava para isso. E houve, sim, situações documentadas de fabricantes que descobriu-se que, propositadamente, a partir de um determinado ponto de utilização, então, havia lá um comando na programação do smartphone que tornava ele mais lento para criar no consumidor a impressão de, nossa, preciso trocar. Preciso trocar. Entendi. Então, a ideia da obsolescência programada é essa. A indústria já produz um produto, já fabrica um produto com prazo, vamos dizer assim, de validade mesmo, no sentido de utilidade para o consumidor. Sim. Tá. E, na verdade, Danilo, isso não é nem nada muito novo, tá? Não é nada que surgiu recentemente. Existe uma situação muitíssimo bem documentada logo que começou a fabricação em escala industrial das lâmpadas elétricas, né? Onde houve uma grande reunião no mundo dos principais fabricantes de lâmpadas elétricas e eles estabeleceram, entre eles, que a lâmpada e as lâmpadas teriam que ser projetadas para durar no máximo 1000 horas de utilização, ou 10.000 horas de utilização. Ou seja, já é algo uma prática que já é antiga, Sim, né? Até porque, por um outro lado, se você for analisar, a indústria depende disso. Se você realmente criar produtos muito duráveis, você vai vender uma vez só. A empresa vai vender uma vez só. Então, aí acaba realmente ficando complicado também para o industrial. Entendi. Então, já é algo que há alguns anos, algumas atividades já faziam, já programavam isso. Sim, vamos dizer que é quase 100 anos. E aí era um até. acordo mesmo, vamos dizer, as próprias empresas sabiam que a outra fazia e todas faziam. Sim, exatamente. Entendi, para gerar isso. Tá. Nós vamos chamar intervalo, você vê como é que passa rapidinho, né? Porque eu quero saber o seguinte, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso é abusivo, ou seja, essa obsolescência programada é possível? Não sai daí, a gente volta já com mais respostas sobre obsolescência programada. Olá, eu sou a Cacau Rodrigues, chefe de cozinha e apresentadora do Almanac da Cacau. Uma delícia de programa de gastronomia, onde você vai conhecer um pouquinho da minha história e aprender a preparar deliciosos pratos. Acesse a nossa programação pelo nosso site utv.tv.br ou pelo nosso aplicativo. O TV mais perto de você. Oi, gente! Hoje eu quero fazer um convite muito especial para você. Acompanhe tudo que rola na UTV através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Vem com a gente, UTV mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Para quem ligou agora, nós estamos falando sobre um tema muito diferente, bem interessante, que é obsolescência programada. Pois é, se você perdeu o primeiro bloco, você vai lá no nosso canal do YouTube e assiste o primeiro bloco para você ficar ligado sobre o que é isso. Quem está aqui com a gente é o professor Dr. Bruno Félix, professor de Direito da Unifil. Professor Bruno, no primeiro bloco você explicou então o que é essa obsolescência programada, né? E realmente eu não sabia que existia essa possível prática, que isso era pensado em alguns produtos já, em algumas empresas, né, fabricantes. E a questão é que, quando você começou a explicar no primeiro bloco, é o que vem na cabeça da gente, né, acho que até do leigo, né? E pode isso, ou seja, essa prática de produzir, né, fabricar um produto já destinado para um tempo, né, sem as pessoas saberem, porque a gente não sabe disso.
Isso é abusivo, isso é legal, isso gera algum tipo de ressarcimento? Como que explica isso pra gente? Olha, na verdade, pelo menos no direito brasileiro, não há nenhuma regulamentação específica para isso. No mundo estão surgindo, em alguns aspectos já surgiram algumas normas, algumas leis, para buscar até defender o consumidor desse tipo de prática. Por exemplo, na França. Na França, um produto tem que trazer na descrição dele qual é o tempo de durabilidade esperado. Então, se ele falhar antes disso, realmente o fabricante fica sujeito à responsabilização. O grande problema da obsolescência, se você considerá-la abusiva ou não, da obsolescência programada, é você conseguir provar que ela ocorreu. Né? Que a empresa realmente sabia que isso ia acontecer e estava programado mesmo. Exatamente. Né? Houve uma situação, como eu disse no bloco anterior, no mercado de smartphones, onde um determinado fabricante descobriu-se que ele tinha inserido no software do produto a programação para ele começar a ficar mais lento depois de um determinado período de utilização, e que isso sujeitou nos Estados Unidos e na Europa esse fabricante a multas milionárias por parte do Estado, inclusive a obrigação de ressarcir alguns consumidores que então lá gerou inicialmente o ressarcimento. Sim. Aqui no Brasil ainda o direito ainda está meio engatinhando em conversar sobre isso, em verificar... Mas pelo que a gente percebe, né, e até mesmo analisando o CDC, sei lá, que seria talvez a legislação aí aplicável, né? Mas a questão da boa-fé, né? Sim. Então, acho que se o fabricante tiver igual na França, que estão exigindo, tem a boa-fé de colocar que, olha, o produto pode durar tanto tempo, enfim, e o consumidor ter ciência disso, acho que isso não geraria nenhum direito à reparação. Mas a partir do momento que você compra um produto e a empresa sabe que esse produto vai durar pouco tempo, né? E não te comunica. E você imagina que isso vai durar 10 anos, né? 5 anos, e imagina a televisão, né? Televisão, você compra uma televisão, você acha que ela vai durar infinitamente, né? Aí, de repente, 2, 3 anos, ela dá um problema lá e tem que trocar. Sim. Então, realmente, o consumidor é enganado nessa história, sim, né? Sim, com certeza, absolutamente. E há uma outra forma também, uma outra situação muito recorrente que a gente verifica, é que você tem um produto que ele falha, e quando você busca assistência técnica, você busca um reparo, a informação que você tem é que, olha, o reparo vai custar, por exemplo, 200. Quanto custa o produto novo? 250. Entendi. Isso. Né? Isso eu fiz com ar-condicionado. Exatamente. O cara falou, não compensa você arrumar esse ar. Não compensa arrumar. Na verdade, é um direito do consumidor, então, você ter o seu produto reparado. Né? Se, de repente, essa prática de colocar o reparo num preço tal que compense você adquirir um produto novo, isso também é algo que pode ser considerado, sim, abusivo e pode ser analisado, inclusive, aí por PROCONs, eventualmente até em sede judicial. O consumidor pode exigir o direito, eu quero o reparo feito a um preço isso eu queria... que direito que o consumidor, vítima de uma situação de obsolescência programada, no Brasil, que direito ele teria? Ele teria que provar isso, isso seria o mais difícil. Na verdade, lógico, um consumidor, para litigar, para brigar judicialmente contra um fabricante, um fornecedor de produtos ou serviços gigantesco, há uma disparidade, uma diferença de informação sobre o produto entre um e outro, especialmente uma diferença econômica entre um e outro gritante. Mas o nosso Código de Defesa do Consumidor tem mecanismos para isso. Então, na verdade, numa ação judicial, se for para se discutir, esse produto falhou de forma artificial ou não, né? Se precisar, vamos dizer aí, não sei, se realizada uma perícia nesse produto ou algo do tipo, os custos disso o juiz pode determinar, inclusive, que o próprio fabricante pode inverter o ônus. Inverte o ônus da prova. O fabricante que tem que provar. Então, o consumidor, no caso, se ele suspeita que ele é vítima, ele pode buscar um advogado. Acho que juizado, não sei se daria, porque talvez uma perícia talvez não seria juizado. Na justiça comum. Né? Então, ele teria que buscar um advogado, dependendo do valor, principalmente, né? Se o valor do produto é um produto relativamente alto, ingressar com a ação, justificar o que aconteceu, pegar provavelmente laudos de algum assistente técnico do defeito, pedir a inversão do ônus da prova e que o fabricante demonstre que o produto está tudo ok. Exatamente. E além disso, numa fase pré-judicial, vamos dizer... Isso pode gerar, o dano material e eventualmente o dano moral. Dano moral. Né? Independente
do ajuizamento de uma ação, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, traz mecanismos, soluções para o consumidor que tiver um produto com vício, né, um produto com defeito. Então, se o produto deu defeito, primeiramente é garantido ao fornecedor o direito de tentar reparar ele em 30 dias. Ah, entendi. Então, inicialmente, a vítima, o consumidor, ele pode buscar o próprio fornecedor ou até mesmo depois, o PROCON, por exemplo. Isso. E deixar, por último, a via judicial. Exatamente. E aí, se o fornecedor não reparar esse produto em 30 dias, aí abre-se a escolha do consumidor de repente, pedir a rescisão do negócio, devolução do dinheiro, abatimento no preço, né, o que quer que seja. Mas isso pode ser resolvido, inclusive, sem necessidade de ação judicial. Apenas comunicando o fornecedor. Mas eu acho que aí daria, no caso de um tempo pequeno, né? Seria mais no tempo, durante o período de garantia. Do produto. Né? Mas a gente precisa salientar que o próprio PROCON tem índices de solução de controvérsias aí muito altos. Muito altos. A gente sempre fala, né? Quando tem algum problema, primeiro tenta ir no PROCON, tenta resolver extrajudicialmente, é mais rápido, né? E último caso, a ação judicial. Aí o juiz de estimação. Porque aí uma ação judicial já vai gerar, como eu falei, pode gerar outros danos além do material moral. Outros danos, eventualmente até mais do ponto de vista do consumidor, de início até a solução da controvérsia, vai gerar um desgaste, porque uma ação judicial hoje é um tanto quanto demorada. O produto vai ficar ali. O produto vai ficar ali sem utilização, gera um desgaste e de início pode gerar até um pouco mais de custo também. Eventualmente com algumas custas judiciais aí serem e como que para a gente encerrar, como é que o consumidor pode se precaver disso? Como que eu posso... Não tem nenhuma forma, ou seja, eu teria que ter essa informação no produto ali. Se eu não tenho como precaver. Na verdade, a precaução seria de duas formas, vamos dizer assim. A primeira forma seria racionalizar um pouco o consumo. Racionalizar em que sentido? Evitar de comprar por impulso. Entendi. Porque eu acho que eu preciso. Parar e pensar um pouquinho. Será que hoje realmente... não adianta falar que é só mulher que compra por impulso, porque homem também. Hoje, inclusive, hoje a sociedade é muito como as empresas contam com né? isso. O consumo não é racional. O consumo é muito por impulso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, antes de adquirir um produto ou serviço, pesquisar sobre ele na internet, opiniões de outros usuários. Isso é muito importante. Muitas vezes, pessoas que já compraram antes de você, já tem uma primeira impressão, já sabe dizer, olha, é muito frágil, quebra fácil, de repente deixa de funcionar, né? Então, a opinião de outras pessoas conta muito, né? E, eventualmente, realmente conversar com as pessoas, se você, por outro lado, ao mesmo tempo que você buscou informações de outras pessoas, passar informação para outras pessoas também. A gente tende a achar que o consumidor fica muito impotente diante das empresas, isso não é verdade. Hoje, nós, consumidores, temos muitos mecanismos à nossa disposição, as redes sociais, inclusive, de simplesmente fazer com que as empresas sejam obrigadas, sim, a mudar a sua prática, independente de ter multas do Estado, multa de PROCON, né? Só para finalizar, aquele caso que eu falei dos smartphones que eram artificialmente tornados mais lentos, isso ganhou uma ampla publicidade nos Estados Unidos, por exemplo, e de um ano para o outro, a empresa que foi responsável por isso vendeu 30% menos smartphones no ano seguinte. Pois é. Saiu no prejuízo, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, você vai continuar com a gente, tem mais 2 programas que nós vamos falar. O doutor Bruno Félix vai continuar, a gente vai ter mais 2 programas com temas bem interessantes também, direito ao esquecimento, temas bem diferentes. Então continue acompanhando nossa programação. Antes de encerrar, eu quero lembrá-los de que nós temos pós-graduação na Unifil. Se você quer fazer uma pós-graduação, venha para a Unifil. Nós temos pós-graduação na área do direito, em várias áreas. No direito tem o direito penal, no direito civil, no direito de trabalho, previdenciário, imobiliário, notarial, perícias judiciais. Vamos agora montar uma pós em contratos. Então, se você está buscando uma pós na área jurídica, venha para a Unifil. Aqui embaixo vai estar o contato, o telefone para você ligar. Você já conhece a qualidade, um preço que cabe no seu bolso. Pós-graduação é na Unifil. Vem para cá, vem junto com a gente. Até mais, obrigado pela sua audiência. Deus abençoe.